dia, pessoal. Vamos iniciar uma aula agora mais prática com relação a microcontroladores. E como na semana passada, eu vou iniciar essa aula fazendo a chamada, tá? Então eu peço que todos aí prestem atenção na chamada, que é a chamada da aula síncrona sobre micro e acionamentos. Esse acionamento de LED, pessoal, ele pode ser usado para acionar qualquer dispositivo digital. Então, qualquer liga, desliga, ele funciona, tá? Andressa, Eu. Danilo, não. Gustavo, Jairo, João Victor, Eu. Jonatas, Leonardo, Eu, presente. é o Leonardo Machado? Não, Leonardo esse aqui é o Machado. outro. Leonardo Machado é agora. Matheus, Presente. Michele, Presente, professor. Múria, Presente. Pedro. Pedro não veio de novo. Raoni, Presente. Yuri, Presente, professor. ok. Agora, quem chegar a partir de agora, procura depois aí enviar informação para que eu corrija. Você não falou meu nome, professor? Não sei se anotou. Jairo. Jairo. Anotei falta, Jairo, né? Eu pulei você? Uhum. Peço desculpas. Então tá, aqui é a aula de hoje então de LEDs. Nós teremos 3 horas aulas equivalentes para trabalhos de atividades assíncronas em casa, em que vocês irão fazer um trabalho para um trabalho de entrada e saída digital. Então, o que vai ser o trabalho de entrada e saída digital? Vocês vão usar os pinos de I/O da forma digital, não analógica. Então, é 0 ou 1, ligado, desligado, verdadeiro ou falso, nível alto, nível baixo. Muito bem. Então, vocês já devem estar visualizando aí um simulador que a gente usa. Ele é simulador Java, então ele permite funcionar em qualquer sistema operacional. E nós temos aqui, ele só aceita, é a falha dele, entre aspas, né? Ele só aceita a linguagem Assembler. E ele é um simulador do 8051, família do 8051. Então ele funciona para 8031, 8032, 8051, 8052 e 8053. O que muda é a capacidade de memória deles, tanto de RAM, ROM, quanto até mesmo de alguns periféricos, como o timer. Ele vai ter mais timer para fazer contagem de tempo, por exemplo. Esse que nós estamos simulando aqui, ele vai ter o timer 1 e o timer 2. Ele está configurado, como vocês podem ver ali, onde eu selecionei, o clock de 12 MHz. É comum vender clocks de 10, é um cristal de 11.00.056, alguma coisa assim. Por quê? Porque com ele facilita a comunicação serial. Comunicação serial cuja simulação está aqui embaixo, onde eu estou digitando agora e selecionando com o mouse aqui embaixo. Ele permite então configurar estas velocidades que vocês estão vendo aqui. E essas velocidades configuradas aqui funcionam melhor se o clock não for de 12 MHz cravado. Só isso é o detalhe que vocês precisam perceber. Como agora nós vamos simular
digital LED, então o LED ele vai usar esses botões que eu estou clicando aqui, que são switches, eles serão entradas, tá? Como se fosse um botão, eles vão fazer a função de liga e desliga, então quando ele está apertado, ele está acionado, quando ele não está apertado, ele não está acionado, por exemplo. E aqui em cima dos botões estão os LEDs, que quando nós estivermos simulando, eles têm cada um a sua cor, nós vamos poder acionar. Aqui no canto direito, que não dá para selecionar nem nada, mas é onde o mouse está passando agora, existe uma descrição do hardware, que é o hardware, por exemplo, na porta P0 está ligado o keypad. O keypad está ligado de forma matricial e está sendo usado 3 colunas e 4 linhas. Tá? Já o LED está ligado na porta P1, output então. Ele está ligado na porta P10 até a porta P17 com um total de 8 LEDs, observando que ele tem outras funções. Ele tem aqui também alguns outros periféricos que nós trabalharemos no futuro. E a porta P2 estão os switches que eu acabei de comentar. Eles são entradas, assim como o AD também está ligado lá, mas nós vamos usar os switches. Entrada digital, então, está na porta P2. E a porta P3, que nós vamos não utilizar hoje também, tem alguns outros periféricos, como até mesmo a interrupção e o motor para acionamento. Como funciona a instalação de um programa Java? Não funciona. Você faz o download, se ele vier em um arquivo .zip, né, vou pôr zip maiúsculo aqui, você simplesmente tem que extrair, né, em algum local, e depois você vai usar java-jar e o nome .jar do arquivo. Isso aqui vai abrir o executável. Isso aqui é como que todo o arquivo Java é executado. Entretanto, no Windows e alguns, no Windows, Mac, vou fazer o barra aqui, peraí, barra Mac e alguns Linux, você pode simplesmente dar um duplo clique no arquivo nome.jar e ele vai abrir isso aqui. Se ele não abrir, normalmente esse problema dele não abrir acontece no Linux. Por que ele não abriria no Linux? Ele não abriria no Linux porque não está configurado que o arquivo .jar abre com o Java. Então, se o sistema operacional já veio com essa configuração, ele faz automaticamente o java-jar. E aí ele abre automaticamente com um duplo clique. No caso, eu estou usando um Linux. O Linux que eu estou usando é o Solus. É uma versão, vamos dizer, light. É parecida com o GNOME, mas não é o GNOME. É o Budi. Na verdade, é o Budi. Budi. Eu não sei escrever esse Budi. Depois eu vejo esse Budi aqui. Qual que é a vantagem do Solus? Por que eu migrei para o Solus? Ele é um rolling. Significa que toda atualização que houver, ele já tem e automaticamente. Eu nunca mais vou precisar formatar. Não tem mais formatação e instalação. Então eu tinha antes um Xubuntu. O Xubuntu é muito bom porque ele é leve. É o mais leve que você pode ter assim, custo-benefício, né? É leve, totalmente configurável. Só que o Xubuntu, ele estava na minha versão, estava na 16.04. Estava um pouco antiga. Eu instalei em 2016 e nunca mais atualizei. A máquina que eu uso, ela é de 2015. Ela veio com o Windows e funcionava mal. Então a gente tem que mudar, né? Com o Xubuntu ele funcionou de 2016 até o início desse ano. No início desse ano eu resolvi que eu iria atualizar. E ao invés de atualizar para a versão 2020, que ainda não tinha sido lançada, eu fiz uma pesquisa e encontrei a Solus. Estava bastante interessante. Por que eu estou falando de tudo isso? Quando a gente trabalha com engenharia e desenvolvimento, o Linux é sempre bem-vindo, pessoal. A transição ela é dolorosa.
a transição é lenta e trabalhosa. O Windows nunca vai deixar de ser necessário. Por quê? Porque a maioria dos programas funcionam para Linux, para Windows. Então, eu, por exemplo, eu uso o VirtualBox. Eu uso o VirtualBox e eu rodo o meu Windows, que eu já tenho a licença antiga, que veio com a máquina, eu rodo no VirtualBox, porque eu prefiro rodar no VirtualBox a ter ele dual boot. Tá? O dual boot ele vai ser melhor em termos de desempenho, só que tem o problema de desligar e ligar a máquina, e eu não gosto. Eu prefiro trabalhar tudo numa só. Então eu uso o Windows como sendo um programa do VirtualBox. Ele simula muito bem, roda muito bem, praticamente tudo que eu rodo funciona. Obviamente, para você fazer isso, você precisa de memória. A minha máquina ela tem 6 GB e não está dando conta. Eu já estou pensando em adquirir e fazer um upgrade para algo de 16 GB hoje em dia. Não penso nem passar pelo 8, porque não tem sentido. Mas, por enquanto, financeiramente, com o dólar a 6, esquece, né? Esquece. Introdução feita, os solos, eu simplesmente dou um duplo clique e ele abre o arquivo. Ele não precisa fazer java-jar. Já o Xubuntu da versão de 2016 precisava fazer java-jar no comando de linha para ele rodar. Muito bem, introdução à parte, é assim que roda esse executável. Professor, mas aonde que eu pego ele? Você faz o download no site. Mas qual site? O nome dele é EDSIM 51. Basta pôr um .com, se eu não me engano, vai dar isso. Não sei se tem o DI aqui, ó, porque esse aqui é a versão DI. Qual é a vantagem da versão DI, professor? A vantagem da versão DI é que ele tem esse aqui, ó, esse botão aqui de Dynamic Interface. Esse botão de Dynamic Interface, ele permite você alterar, você não vê quando eu clico aqui, você pode estar rodando o EDSIM na sua máquina, que você vai ver quando clicar. Ele permite alterar a configuração que aparece aqui do lado direito. Ó. Eu defino qual pino vai estar ligado em qual periférico. Só isso. Uma vez que você altera lá, você salva, volta para essa tela, aí você tem que apertar o X aqui, ó, esse X vermelho para fechar. Se você fechar a janela por aqui, no fechar a janela, ou Alt F4, dependendo do sistema operacional que você estiver rodando, você vai matar o programa Java. Então, ele foi feito para fechar por aqui. Quando ele fecha por aqui, ele salva a configuração. Aquela configuração que se alterou aqui no DI. Ele também tem o LD. O LD é de layout. Esse LD aqui, ele permite você visualizar a placa em termos de diagrama. Sugiro eu, quem for trabalhar com EDSIM, que imprima essa placa para rabiscar e pensar. Só para quem for trabalhar com EDSIM. Ok. Foco agora para a nossa aula. Ela será genérica, mas usando o EDSIM como base. Então, toda hora vocês estão abertos a perguntar algo. Então, qual que vai ser o objetivo aqui da aula? Então, nós vamos colocar aqui, deixa eu ver, acho que é %. Estou na dúvida como que é o comentário, né? Vamos ver se é %. Não, não é %. Deixa eu ver se é number. Também não. Comentário. Ele não aceita comentário aqui. Ponto e vírgula, não, professor? Ah, obrigado, ponto e vírgula. É tanta linguagem diferente que eu fiquei perdido. Obrigado. Bom, um comentário então é em ponto e vírgula em arquivos em Assembly. Comentário em C, barra de linha e barra asterisco barra de bloco. Então, aqui você pode quebrar várias linhas, né? Você pode ter vários textos com barra N, né? Que é new line. E o C é o comentário assim, comentário em Python. Aí muitos podem falar, comentário em Python, professor? Por que alguém faria comentário em Python? É microcontrolador, porque existe o MicroPython. MicroPython ele permite, para a maioria dos microcontroladores modernos, ele já permite ser programado em Python. Comentário em Python é de linha,
number, né? E o comentário de bloco, ele pode ser feito com 3 aspas abertas, depois o conteúdo, 3 aspas fechadas, ok? Aí, deixa eu ver se vai aparecer aí, dessa forma. Não, não aparece. Quando eu expando o editor de texto, ele não aparece para vocês aí. Então, eu vou tentar me limitar a não passar para o final da linha. E comentário em Pascal. Ah, professor, Basic. Tudo você pode pesquisar na internet aí. Por que isso aqui? Por causa do micro-C. O micro-C, caso vocês não saibam, ele é um programa pago. A indústria que trabalha com embarcados costuma pagar por ela, porque facilita muito. Ele é da Microchip e ele não é só para PIC. Ele programa AVR, ARV, 8051 e etc. Ele tem compilador para todos. Ele é uma IDE, então o que você vai programar não é importante, ele é uma IDE. Então ele é um editor de texto com um compilador integrado, facilitando assim a digitação do seu programa. Na hora de implementar, você tem que ir ou para a prática usando um gravador, e aí já não é o caso dele. Mas ele é um compilador e ele vai gerar o arquivo. Qual arquivo? O arquivo .x. O arquivo .x, ele é um binário, na verdade ele é hexadecimal, né? Ele é um hexadecimal da Intel, ou seja, a Intel que criou esse padrão. Até no final da aula a gente vai compilar o nosso programa e eu vou mostrar o hexa gerado, compilado, que será gravado na memória de programa do chip ou na memória flash do microcontrolador. Muito bem. Por que o comentário é importante? O comentário é importante para você fazer cabeçalho. Não é só para Assembler, todas as linguagens. Se você não fizer os seus comentários, você não tem, por exemplo, aqui, você vai poder pôr o autor, blá, 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 né? Você vai poder pôr data, você vai poder pôr, tem gente que põe assim, version, é um padrão também, tentar manter em inglês, né? Então a version 0.0.1, por exemplo, né? E uma explicação, né? Este projeto, vou por projeto, permite permite o usuário acender um LED, letra maiúscula, porque é a abreviação, é uma sigla, um LED a partir de um botão. Muito bem, então o que eu tenho? Eu tenho que fazer um programa que permite ele fazer isso. Logo, eu tenho que ter um loop. Se eu estivesse programando em C, a maioria de vocês sabe que você vai fazer void main, né? Você pode passar void também, né? Não tem parâmetro nenhum de entrada. Chave, fecha chaves do C. Aí você vem aqui e faz o seguinte: while, enquanto for verdadeiro, o 1 é verdadeiro, abre e fecha chaves de novo, né? A indentação no C é opcional, no Python é obrigatória. E aqui dentro do loop principal, você poderia pegar e fazer o seguinte: LED recebe o valor de botão, ponto e vírgula. Só que ele não vai conhecer nem botão e nem LED. Então a gente usa o define. E você vai definir o LED como sendo, não sei se é ICO, eu estou confundindo um pouco as linguagens, não é o importante. Às vezes é só define espaço. E aí normalmente um endereço. Então vou pôr um endereço fictício aqui, vamos pôr 80H, né? O 0x para dizer que é hexadecimal. E aí ponto e vírgula aqui para o C. No Assembler não é diferente, só que tem uma vantagem. As definições já estão conforme o datasheet.
Então eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer LED equal, e aí eu ponho o pino. Vamos pegar esse pino aqui, ó, esse mais significativo que eu estou apontando aqui para vocês. Ele vai ser o pino P0.7, porque P1.7, porque ele está ligado no último pino aqui associado ao 7. Então eu vou pôr aqui P1.7. Do jeito que está no datasheet, ele aceita. Obviamente, eu poderia colocar aqui o endereço. Basta olhar no datasheet qual que é o endereço desse pino. E ele tem lá no datasheet o endereço. A gente já teve essa aula de endereçamento e de memória do 8051 antes da pandemia, caso vocês não se lembrem. Então é só apontar aqui o endereço que está lá no datasheet e ele vai funcionar corretamente. E aí falta definir o botão. Quem é o botão? Botão equal. O botão ele vai ser o switch. O switch está na P2, então eu vou pegar o P2.7 também. Senhor, eu queria pegar o P2.0. Eu começo pelo 0. Tudo bem, você pode começar pelo 0. É indiferente. E essa indentação que eu fiz aqui agora também é desnecessária, só se você quiser deixar um arquivo bonito de ser lido. E eu apago esse void main while e o loop principal, você dá um nome, um label para o início e depois só dá um jump para main. Ele vai, tudo que tiver aqui é o loop. Tudo que tiver aqui dentro é o loop. Então eu posso colocar dessa forma. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mover de um para o outro. Como que eu faço? No assembler, a linguagem pede para você mover bit passando pelo carrier. Então você pode fazer move carrier e você pode colocar o endereço do pino, no caso, botão. E depois você faz move LED carrier. Vamos testar se a minha memória está funcionando. Funcionou bem e eu estou rodando o programa. Ele está movendo para o carrier ele fica no PSW, né? Então ele moveu do botão, o botão é o P2.7, o P2.7 que está aqui está com nível 1, ele moveu 1 para o carrier, que está aqui 1. Eu dou outro passo, olha o LED ele já está 1, então ele vai manter 1 e eu não vejo nada acontecendo. Agora eu vou mudar, eu mudei o switch e ele virou 0. Eu vou passar, ele vai mover para o carrier o 0 está aqui no carrier, esse é o endereço do carrier, dentro do PSW, que é o registrador de status. Esse S é de status, é Program Status Word. E aí está, ele moveu para lá, agora ele vai jogar para o LED ele está em 1, agora ele vai ter a atuação, ele vai para 0, esse 1 que está aqui, e basta eu dar mais um passo, step, ele moveu e agora acendeu o LED, como a gente previa aqui embaixo. Eu posso agora dar um run. Quando eu dou um run, ele vai funcionar ad eterno. E ele está simulando a uma velocidade de 1 vez, consumindo pouco processamento da minha CPU. Eu posso aumentar para 100 vezes. E agora, quando eu aperto, ele é mais rápido na resposta. Por quê? Porque é só uma simulação. O microcontrolador, ele vai fazer isso em microsegundos. Eu não tenho essa preocupação, esse update de frequência aqui é só para simulação. E já fica avisado, se você usar um número muito maior que 100, dependendo da máquina que você tem, ela vai travar, ele não vai dar conta de simular. E você vai ter que apertar o botão de reset da máquina, tá? Os botões aqui em cima, então, nós temos o reset. Para eu voltar para o modo de edição, eu tenho que apertar o reset. O assembler compila, habilitando, então, o passo a passo. O vermelho diz onde está. Um duplo clique num 0 desses em vermelhos aqui faz um breakpoint. Quando eu dou um ele para no breakpoint. Eu sei que ele parou aqui porque eu consulto o Program Counter, que é esse PC aqui, um registrador de 16 bits que aponta para o endereço de onde ele está no momento.
executando no momento. Então eu dou um duplo clique para colocar breakpoints. Breakpoint serve para debugar, o simulador serve para debugar. Você vai podendo fazer tudo passo a passo e vendo funcionar. Quando você é um reset, você tem a opção de save. Ele vai abrir uma janela para você salvar o arquivo, só presta atenção aonde que você vai salvar. E ele tem um botão de load, que você também pode carregar um arquivo já salvo. Ele tem o copy, tem o paste, como tudo, né? Você seleciona, dá um copy, paste. E aqui ele tem o botão run, que ele já assembla e roda ao mesmo tempo. Se não houver erro, sempre que você assemblar e tiver erro, por exemplo, AC, ele não reconhece, ele dá o erro lá linha, ok? E aí você vai corrigindo, erro por erro. Muito bem. O conteúdo da aula de hoje era esse. Obviamente, o conteúdo em si era esse. Eu fiz uma leitura e escrita. Agora, o conhecimento a ser absorvido, lembra da informação? A informação foi passada. O conhecimento aqui é vasto. Eu posso estar lendo de um botão, eu posso estar lendo de uma chave, eu posso estar lendo de um sensor. Eu também posso estar escrevendo num LED, acionando um relé e acionando um PWM, que é digital. PWM, para quem não sabe, é um conversor, pode ser considerado um conversor digital analógico de 1 bit. E normalmente é bom, quando a gente quer o PWM para formar uma onda quadrada, ele não é. Aí ele é onda quadrada. Mas quando eu quero uma tensão média num motor DC, para controlar a velocidade, ele é como se fosse um conversor analógico digital. E neste momento ele poderia ser acoplado a um capacitor para manter a tensão média oscilando menos, caso você queira. Muito bem. Perguntas, dúvidas, sugestões? Agora estamos abertos a conversar sobre o assunto e absorver o conhecimento passado. Se quiser, eu posso mostrar também um exemplo em C completo, caso precise. Eu tenho dúvida, professor, em relação O volume, tem como aumentar seu volume aí? O seu som tá baixo, comparado com... baixo? Para mim, tá mais baixo que os outros que falam. Se eu aumentar o meu volume aqui, os outros vão gritar. É só aumentar o microfone. Ah, tá. Não, não é fone, né? Às vezes é configuração. Você está usando o computador? Isso, mas eu já configurei, tá no máximo aqui. Ah, tá. Mas já melhorou. Vai. É que eu tava vendo uns vídeos na internet sobre o Assembly. E, tipo, ele fica movendo um determinado número hexadecimal para os registradores e para o acumulador. E eu vi que você não fez, você fez por MOV-C, né? Esse C seria o carry, né? Esse aqui é um bit. É um endereço de um bit chamado carrier. Então, isso aqui é um mnemônico, né? A tabela de mnemônico também está no datasheet, com todas as instruções. Todos os computadores têm assembler. O C foi uma maneira de simplificar a programação. E aí o que acontece o C? O C tem bibliotecas. Então, para você dar um move desse, você pode fazer uma biblioteca e fazer read ou write como função. E aí o read vai fazer isso aqui e o write vai fazer isso aqui. Claro, quando a coisa é muito simples, a sensação que dá vendo os códigos, desde que eu esteja entendendo o que está se falando, o assembler ele é muito mais fácil de ser escrito. O código em assembly é muito mais fácil de ser escrito porque ele não tem segredos. Entretanto, se eu quero algo muito sofisticado, por exemplo, conversar com o LCD aqui, uma comunicação com o LCD para gravar aqui no LCD alguma coisa, o C fica mais fácil. E aí, por quê? Porque eu preciso de muitas instruções em Assembler para executar. Então, fazer uma rotina em C pode ficar mais fácil. Ok? Nós vamos ver isso ao longo do curso, tá? Essa diferença, a gente vai comparar o C com o Assembler. Agora, voltando ao seu questionamento, né? Por que eles movem hexadecimal? Porque hexadecimal é o binário resumido. Por que existe hexadecimal? Porque eu uso binário. Por que eu uso binário? Porque a memória é binária. A gente já explicou na aula de memória que ela é muito fácil de ser escalável.
e ela é simples. Então, todo o projeto de um microcontrolador é binário, certo? E por que eu uso hexadecimal? Porque em 2 caracteres eu represento 8. Fica mais fácil de ler. Só por isso. Não tem outro motivo. Tá bom? Outra maneira que eu poderia estar fazendo isso, vou rodar esse programa aqui só para vocês verem. Então, quando eu acendo aqui, ele acende lá. Vou aumentar a velocidade para 10. Tá? Quando eu apago ou acendo outro, não faz nada. Por quê? Porque eu criei uma única variável e eu estou mexendo com bit. E se eu quisesse mexer com byte? Então você poderia fazer isso aqui que eu vou fazer agora. Para mexer com byte, você poderia fazer só isso aqui, ó. Move P1, P2. Eu estou jogando porta P1 direto para a porta P2. Oh, mas ficou mais fácil, professor. Não tem nem que declarar LED e tal. Sim, só que é bem genérico. Agora todos os switches estão movendo para lá. Ok? E eu estou movendo um hexadecimal, que é a palavra binária de 8 bits gravada na memória P2 ou no pino P2, porque o pino é externo, a memória é interna. Tem um registrador P2 interno na CPU que representa o que está externo. Entenderam a ideia? Então, quando eu faço um move assim, eu estou pegando lá fora e atualizando o registro interno. Outra coisa que eu poderia fazer é não mover para P1, mas mover para o acumulador. Deixa eu ver só se é o acumulador eu faço assim. É isso mesmo. O acumulador. E depois eu posso fazer um swap. Deixa eu ver se eu estou fazendo errado esse swap aqui. Com certeza parece que está errado. Vamos ver. Não, está errado. Vou ter que olhar no datasheet. E vou colocar um move P1,A. Acho que é swap. Pronto. Ok. O que é o swap? O swap, ele pega os 4 bits de baixo, por exemplo, esses 4 baixo aqui do PSW, e troca com os 4 de cima. Então ele faz um swap mesmo, literalmente. Se eu rodar agora, quando eu ligar o 3, ele vai acender o 7. Quando eu ligar o 7, ele vai acender o 3. Porque eu dei um swap. Ele trocou de posição a parte baixa com a parte alta. Muito útil em algumas necessidades de programação. Então o Assembler ele tem um acesso fácil aos bits e aos bytes. No entanto, o C não. Então quando no C você precisa escovar bits, você vai sofrer mais lá. Você tem que entender mais a linguagem C. E o Assembler já de cara não tem jeito de fazer sem entender o que é bit, o que é byte e o que é hexadecimal. E de vez em quando ele pode aparecer sim como decimal. Ajudou alguma coisa? Esclareceu algo a sua dúvida, não? Sim, esclareceu. Muito bem. E só mais uma coisa, professor. Eu estava vendo os bancos de memória, né? Aí, tipo, o 851, ele vai de 0 a 3, certo? E eu queria saber como é que eu poderia guardar um número num acumulador, por exemplo, que eu tenho para tipo para o banco 1 ou 2, entendeu? Porque aí que eu estava vendo lá, ele estava usando um swap, PSW, desculpa. E para selecionar o banco de dados, o banco, só Sim, que eu não PSW, entendi. porque esse bit e esse bit aqui, que é o R1 e o R0 e o R1, uma palavra binária, RS0, RS1, é uma palavra binária de 2 bits. Ele conta de 0 a 3, que resulta no endereçamento desses 4 bancos de memória que você está falando. De acordo com o que ele estiver colocando aqui, ele vai apontar o R0 ao R7, né? R0 aqui embaixo ao R7 aqui em cima. Ele vai estar apontando para o endereço do 0 ao 7, banco 0. Do 8 ao F, banco 1. Do 10 ao 17, banco 2. E do 18 ao 1F, banco 3. Entendeu? Então, se eu viesse aqui e colocasse um aqui e um aqui, deixa eu me pôr um aqui. Agora, esse aqui que eu estou alterando, eu vou alterar por
4, 5 e dá Enter. Ele apontou lá para o último endereço. Quando eu altero, volto para o 0 aqui, automaticamente esse 24 que eu coloquei aqui, ele veio para esse endereço, que é do banco 0. Entendeu agora? Sim, mas como é que porque aí você está fazendo um simulador, como é que ficaria na linha de código para selecionar esses bancos Na linha de de memória? código você só tem o move e para mexer com bit você tem o set bit. Então, por exemplo, mas antes de apagar esse código, porque o foco hoje era LED, né? Alguém tem alguma coisa com relação a LED, I/O digital? Não? Ok, então vamos lá. Professor, Então, sim. eu tenho uma dúvida em relação ao 851. Quando a gente se a gente quiser ler um valor que está salvo na memória que representa alguma porta, como que a gente faz para ler o valor da memória e não do pino? Não tem essa definição no 851, eles estão juntos, entendeu? Você vai ler a porta P1, porque é na porta P1. Se você quiser ter um buffer, ou seja, guardar um espelho, né, do conteúdo do pino, você pode declarar uma variável, né, uma variável, e aí você pode chamar ela de P, vamos pôr aqui, ó, P2 underline main, por exemplo, tá? Aí você vai falar que ela vai ficar guardada, eu vou colocar ela no endereço 40, tudo bem? Então eu ponho 040H. Deixa eu só ver se eu tô... deu certo. É só para ver se eu escrevi certo aqui. Porque dependendo da linguagem, muda o jeito de escrever os números, tá? Aqui não tem o 0x, entendeu? Então pode ser só 40H. Então agora eu defini que esta variável, eu criei uma variável byte, tudo é byte aqui, tá? Porque o microcontrolador é de 8 bits, ou seja, bytes. Eu criei uma variável byte e apontei para o endereço 40. O endereço 40 está aqui, e é 0 hoje. Mas você pode chegar aqui, ó, e modificar. Põe 40 aqui, eu vou colocar lá 49. Lembrando que esse número é hexadecimal, tá? Então ele está com 49 lá. Se eu quiser ler no acumulador o valor de P2 main, eu faço isso. Se eu quiser ler da porta P2, eu faço isso. Se eu quiser escrever na porta P2 main, eu faço isso. Entendeu a ideia? Sim, sim. Então agora a gente pode rodar o programa. O programa que está rodando, ele escreveu FF lá, ó, porque é o que tem lá fora. Eu vou mudando, ele vai mudando ali, ó. Ok? Consegui o meu 49. Tudo bem? O programa foi escrever na memória o que está lendo na porta P2. Então eu altero a porta P2, que é um binário. Eu tenho que fazer a conta para ver se o binário, né? Eu pus todo mundo em 0 aqui, ó. Então ele ficou F0, F1, F2, F3, contagem binária, F4. Tá respondido? Raul? Sim, entendi, professor. Okay. Então, mais alguém tem alguma dúvida com relação a entradas digitais? Não? Muito bem. O entendimento da memória como um todo, ele seria importante se você fosse um programador em C, que aloca a memória dinamicamente. Ou seja, tem que fazer toda aquela gestão de memória. Existe uma nova linguagem. Quem é que sabe o nome da linguagem nova que vai matar o C, hein? Quem que já está antenado aí? Você está com seus dias contados, para quem não sabe. O senhor fala do C Sharp? Não tem mais C. É outra linguagem. Qual que é o nome? Jonas? MicroPython, não é não? Não. O C Python... Sharp. Não é C Sharp. Heroku. Não, Heroku é a hospedagem. É uma outra memória. É o
uma nova memória. Eu estive lendo sobre isso recentemente. E eu estou desatualizado, tá? Porque essa memória, ela é antiga, ela é de 2014, 15. Ela é criada, foi criada por um ex-funcionário do Google. O motivo dessa nova linguagem é porque quem programa C realmente para fazer um sistema operacional, por exemplo, precisa cuidar da gestão de memória, que é esses endereços aqui. Tem que saber gerenciar e acessar esses dados, tá? E o compilador em C normal, ele deixa liberado para a pessoa usar ponteiro e, por exemplo, para vetores e strings, ele usa ponteiro. E a pessoa tem que saber que está apontando para o endereço certo, senão vai ter escrita em endereço errado, vai dar problema, né? Em Assembler, isso é mais fácil de ver e gerenciar, porque você não programa Assembler se você não entender a memória. Não tem jeito. Você tem que entender a estrutura de memória para poder programar em Assembler. Em C, você sai programando sem entender nada. Esse é o grande problema. C não exige um conhecimento da máquina. O Assembler exige. E essa nova linguagem, ela pegou o que tem de bom do Python, o que tem de bom do C, ou seja, ela não é script, ela é compilada, então ela é robusta, entre aspas, né? Ela permite... É Go, professor? Não. Não é a Go também, não. É uma nova mesmo. Cara, eu tinha que ter postado na época essa... Eu assisti até um vídeo muito bom explicando o porquê que vai matar o C. Ela vai matar o C por causa disso. A gestão de memória é automática. Então ela pega aquela ideia de variável automática do Python, que você não declara a variável, e ela gerencia de acordo com o uso. Quem faz isso? O próprio compilador, né? O compilador é que vai cuidar de tudo para você. E ele compila igual C. Então ele tem o mesmo desempenho compilado de C, que é bem mais rápido que Python, e ele tem a facilidade de programação do Python, entre aspas, né? A linguagem continua sendo parecida com C, né? Igual Java, essas coisas, é tudo derivado de C, vai continuar igual. Então a forma de programar é igual, mas não há uma liberdade maior na declaração de variáveis, só isso. Bom, voltando então aqui à dúvida agora do Matheus, que vai ter que ser, infelizmente, a última por conta do nosso horário, tá? Matheus, você perguntou, deixa eu ver se eu lembro. Eu estava perguntando de... Selecionar o banco de memórias. Ah, tá. Fazer a seleção do banco de memória. Você pode fazer a seleção do banco de memória fazendo assim, ó. 7-bit RS0. RS0, como está no datasheet, tudo que está no datasheet ele consegue entender. Ele conhece. Deixa eu ver aqui. Então, se eu der um step, ele vai setar o pino lá, ó. Tá vendo lá? E agora eu tô no banco 1, que é do endereço 8 ao endereço F. Então, se eu escrever agora aqui, nesse registrador, um 5, ele foi colocado neste endereço. Para que serve isso? Para eu poder ter páginas de memória. Eu guardo umas informações temporárias no R1, do R0 ao R7, vou para outro negócio fazer uma outra conta, eu uso outro R0 e R7 para fazer conta, volto para aquele lá e aproveito o dado já guardado. Entendeu a ideia? Sim. Uma outra maneira de fazer isso seria um OR lógico. Um OR lógico do PSW com o bit que eu quero. Então aqui eu posso colocar aqui um number 000, 0. O 0 é o elemento nulo no OR. 1, 0, 0, 0. Binário. Eu ponho um B no final. Dou um assembler. Rodo. Eu setei esse aqui e os outros eu não alterei. Se os outros ele tivesse um número, né? Vou rodar de novo para você ver. Ele não altera os outros, porque ou 0 ou qualquer coisa vai dar o qualquer coisa que estava lá já. Se eu quiser zerar agora o meu banco de memória, eu uso um AND. Aí o AND é o contrário, né? Aí eu uso AND lógico. O AND lógico é o contrário. Eu tenho que fazer 1, que é o elemento neutro, 1, que é o elemento neutro. Agora eu vou zerar o 1 que estava lá, ó. Por 1 lá.
Eu vou zerar. Pronto, zerei. Mas eu não alterei os outros. Entendeu? No Assembler você tem 3 maneiras de fazer isso. Você tem a maneira usando lógica, usando bit, 7 bit que eu fiz agora, né? 7 bit psw.3. Vamos ver se ele aceita essa. Não, ele não aceita porque ele não foi definido para o compilador esse endereço. Por quê? Porque existe o RS0. Entendeu? Às vezes ele não faz 2 definições. Tem o 7-bit e tem o move. Você pode mover. PSW, um número. Qual é o número? 00001000 binário. Também funciona. Qual que é o problema do mover? Eu não gosto desse por causa disso. O mover vai estragar o conteúdo que está lá. Se aqui tivesse 1 e eu for mover, eu vou apagar. Apaguei. E eu estou afetando outros resultados ou status que eu não queria, entendeu? Então, eu não gosto de usar o mover para o PSW. Moral da história. Quando você tem um registrador que tem bits endereçáveis, normalmente é para você escrever no bit. Quando você tem um registrador que não tem bits endereçáveis, você pode setar e resetar com operações lógicas, não alterando os outros dados. Professor, mas não tem jeito de mover e dar certo? Tem. Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai fazer move para o acumulador que está no PSW, certo? E aí você vai dar um 7-bit no ACC, no acumulador, o bit 3, e depois você vai dar um move do acumulador para lá. Ou seja, eu só alterei no acumulador, né? Então eu dou um assembler aqui, vou passo a passo. O acumulador ele aparece aqui, né? Tá em destaque aqui em cima. Eu vou dar, eu li o que estava lá, que era um 8, né? Digamos assim. Eu vou dar um, sendo que ele não alterou, né? Eu tinha que ter, vou rodar de novo e vou alterar. Vou colocar um 0 aqui, colocar um aqui e um aqui. Ok, tá alterado. O PSW aqui em cima tá alterado. Agora eu vou ler o PSW. O problema é esse 7 aqui, ó. Vou ler o PSW. Ele está no acumulador agora, o que estava no PSW. E eu vou dar um set. Setei o bit lá e vou mover de volta. Agora eu alterei o número no PSW. Então assim, só que eu precisei de 3 instruções, tá, pessoal? Olha aí, ó, 3 instruções. Eu poderia ter feito com um OR lógico. Bem? Professor, Mais algum? só aproveitando a dúvida do Matheus, se eu setar o banco 1, quando eu der uma chamada de uma subrotina, algo do tipo, o que acontece com o stack point? Vai atrapalhar se eu usar algum registrador? Não, ó, o stack point, ele está apontando para o banco 1. O que eu faço em todos os meus programas em Assembler? Em todos os meus programas em Assembler, na inicialização, antes do loop principal, né? Vamos pôr aqui no start, eu movo para o stack pointer um 30H, por exemplo. 30 não, 2F. 2FH. Porque ele tem que apontar para um antes do que ele vai ser usado, tá? E agora ele está apontando para cá, ó, depois do banco, entendeu? Um F no caso, não? Na verdade, 2F, e eu vou te explicar agora porque é traquejo o nome disso, né? De tanto fazer, a gente aprende. Aqui em 2F, nós temos os seleto grupos de bytes cujos bits são endereçáveis. Vou repetir a frase. Aqui no 2F, no 2, do 2.0 até o 2F, nós temos 16 bytes, os únicos 16 bytes dos registradores da memória do 8051, que tem os bits endereçáveis. Ou seja, eu posso dar 7-bit clear bit ali dentro, entendeu? Então eu pulo isso aí porque eles são variáveis interessantes. Se eu precisar de flag, é bom usar ali. Entendeu agora? Entendi, sim.
Então eu apontei para o último para que ele escreva no próximo. E aí, se eu der uma chamada de rotina, ele vai usar a pilha, né? E não vai afetar nem o banco de memória, nem os bits endereçáveis. Agora, se eu declaro essa variável main no 40 e eu chamar a rotina, uma hora eu vou estragar a minha variável. Percebeu isso? Ela tá no 40, a pilha está no 30. Sim, Se eu sim. chamar função dentro de função, uma hora eu vou escrever aqui. Então, qual que é o segredo? Esse aqui tem que ir para o 20. Eu tenho que estar com as minhas variáveis declaradas abaixo da pilha. Entendeu? Então depende de onde a pilha está setada. É. Certo? Então, claro, se você não vai usar muita memória e não vai fazer muita chamada de rotina, a pilha não vai chegar lá porque ela não vai chamar 16 bytes de endereço. Mas de segurança, né? Você já sabe. Se você quiser, você pode pôr a pilha lá no 5F. Começa no 60, você deixa 32 bits de pilha só. Se for o 51, se for o 52, tem mais memória, ele vai ter mais pilha, tudo bem? Mais perguntas? Não, tá certo. Certinho, professor. Então a gestão de pilha é muito importante. Essa gestão de pilha, a gestão de memória é aquilo que a gente não se preocupa quando a gente programa alto nível. O compilador que cuida disso. Só que em C, quando eu uso ponteiro, eu posso fazer cagada. Eu posso estragar um endereço que eu estou usando, que é o caso desse caso aqui, se eu deixasse a pilha no endereço 7, o normal. Na hora que eu fizesse chamada de rotina, ele ia estragar o banco ou a memória do meu P2 MEM aqui uma hora. Então, sim, entender o microcontrolador ou o microprocessador que eu estou utilizando significa entender a arquitetura de memória dele, inclusive. Kotlin. O que é o Kotlin? Desculpa minha... Ô, Jonatas, eu vi a sua mensagem às 42, mas eu não li aquela hora. O que seria o Kotlin? É uma linguagem de programação, professor. Mas É uma linguagem de programação que ela substitui o Java Não. O Kotlin é e para tem Android. funções do C. Não. O Kotlin é para Isso. Android. Agora eu lembrei dela. Não, ela é só para Android. Não. Ela é uma simplificação do Java, né? Ela não é. É uma nova mesmo. E... Quer ver? Vamos ver. Eu vou procurar aqui na internet só para ver aqui, ó. Linguagem vai acabar com o C. Tem que pôr de programação, né? Deixa eu ver se aparece aqui. É que acabar com C já estão tentando faz tempo, né? E nunca ninguém consegue. Mas aparentemente essa linguagem é nova e o pessoal está adorando. Mas não apareceu ela aqui não. Talvez no YouTube, porque o cara fez um vídeo assim. Foi o que me chamou a atenção. Não achei também não. Quando eu estiver de boa, eu devo achar o canal que fala aí de novo. E eu vou descobrir qual que é a linguagem. Mas é uma linguagem, se não me engano, começa com H. Ah, aqui, achei, peraí. A C é a mãe de todas as linguagens, mas não é essa. Mas eu achei o canal. O canal é desse pessoal aqui, ó, que falou disso. Então eu vou compartilhar aí o canal do cara. É o Código Fonte TV. Já ouviu falar? Não. É um canal que vale a pena para quem programa. Eles ensinam pega na mão mesmo. É bem legal. É um canal com 250 mil inscritos. E eles são bem didáticos. É um casal.
por incrível que pareça, uma mulher e um homem programando e que vivem juntos. Devia dar tilt na cabeça das pessoas. 2 nerds, né? Mas enfim, tá aí. Compartilhei aí e é só procurar no canal deles que vocês vão ver a linguagem, a nova linguagem. É uma linguagem que vai substituir o C por questões de gestão de memória. Ela é mais eficiente, entendeu? Ela vai ser mais eficaz também. Não, pode até não ser eficaz. Lembra a diferença de eficiente para eficaz? Não. Ela vai ser mais eficiente. Você vai ter um gasto de recurso menor para ter um bom resultado real. Eficácia é você ter o melhor resultado. Às vezes o melhor não é fazer em Assembler, às vezes o melhor não é fazer em C. Então, às vezes o melhor não é fazer em Python. Depende da aplicação, você tem que escolher uma linguagem, mas uma regra é certa. A melhor linguagem de programação que tem é aquela que você sabe programar. Esquece o resto, tá? Então, se você ainda não aprendeu a programar, fica na outra, mesmo que ela não seja a melhor. Fato isso, tá? Alguma outra questão? Aqui o Jairo, os ARVs, né? Eles também aceitam a nomenclatura, se não me engano, por exemplo. Sim, só que o Assembler muda de acordo com a família. Então, se você vai estudar, eu vou abrir aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir. Eu vou tirar esse compartilhamento, tá? Eu vou compartilhar o meu outro programa aberto, que é este. Um editor de texto, né? Já está visualizando aí, não? Eu estou no 4G, né? Então tá bem lento. Tá. É possível de ler? É possível de ler? Sim ou não? Uhum. Ah, isso aqui é um ARV, ó. Ou melhor, um AVR, perdão. Um AVR, eu estou pegando uma biblioteca em Assembler, fornecida pelo fabricante. Ou seja, aquelas definições que eu estava falando lá, já pronto para o compilador do 8051, ela está numa biblioteca, num ponto H, num ponto inc de include, tá? Esse ponto H aqui, ele está escrito em Assembler. Esse include é um Assembler, não é C, tá? E essa linguagem é Assembler. Isso aqui é Assembler. Ó o loop principal aqui, ó o void main aqui, ó. Pula de volta para o main, tudo bem? O que eu estou fazendo? Eu estou escrevendo na porta e lendo da porta. Eu estou lendo nessa porta e escrevendo nessa. Basicamente é isso que eu estou querendo fazer, parece. Então, só que diferente do 8051, eu tenho que definir que essa vai ser saída e essa vai ser entrada. Entendeu? Então ele tem um registrador para configurar que vai ser entrada ou saída, que ele vai mudar as chaves, senão vai dar curto-circuito. Isso tudo não inventei. Eu olhei no datasheet, é assim que configura para entrada, é assim que faz para funcionar. E aí no loop principal eu fiz o mesmo programa lá e ele faz a mesma coisa. E aqui está um arquivo da Intel.exe. Ele tem a parte de endereço no início, normalmente de 16 bits, o endereço. Aí ele tem alguma outra informação no modo, né? Essas aqui são informações do modo que vão ser. Depois ele tem a quantidade de bytes que vão estar na linha. E depois, por fim, são os dados. Tudo é dado. Aí aqui de novo, algum endereço, um modo de escrita. Você pode procurar na internet, entendendo o padrão Intel, o arquivo .exe, né? E aí você vai poder fazer. Na época que eu estudei o padrão X, eu fiz um programa em Python que lia esse arquivo e gerava os opcodes de volta, entendeu? Ou seja, é um desassembler, né? Tá compilado, eu volto para roubar código-fonte, né? Fazer engenharia reversa, né? É por isso que os chips eles têm aquele bit de configuração para criptografar, e aí a pessoa não consegue ler o chip, tá? Só que se você fizer isso, você mata seu chip. Você não vai conseguir ler, conferir o que está escrito lá. Aqui nós temos uma forma de compilar um arquivo em Assembler
no comando de linha usando o executável Avra, né? O AVR-DUT também permite você gravar, né, a memória. Aqui você está falando qual memória que você vai gravar, em qual dispositivo que ele vai gravar, o endereço. Tudo isso aqui é para Linux, né? E por fim, aqui, ó, para finalizar, nós temos um Makefile. O que é um Makefile? Você define quem que vai ser o compilador, né? O que você está compilando, etc. E as regras aqui para o Makefile funcionar. Você pode, no final, dar limpar os arquivos temporários, para não ficar aquela sujeira no diretório. Você também pode falar um flash para ele gravar flash, e aí você está automatizando. Ou seja, a IDE tem um Makefile escondido por trás. Uma IDE completa, né? Ela tem um Makefile escondido por trás. A vantagem de fazer tudo na unha é que você aprende, você sabe o que está acontecendo. Depois que você sabe e aprende, você pode usar uma IDE para ganhar velocidade no desenvolvimento. Mas a sugestão é que você primeiro entenda, para depois sair querer fazer Ctrl+C, Ctrl+V de tudo, né? E é isso, pessoal. A aula de hoje era apenas sobre o LED, e o trabalho que vocês vão fazer para casa é um estudo de portas digitais para entrada e para saída. Você pode escolher um microcontrolador. Deixa eu me colocar aqui, deixa eu ver aqui onde que está. Eu acho que eu tenho aqui. Deixa eu me ver. Ai. Não tenho, não. Tenho ou não tenho? Tenho ou não tenho? Tenho sim, alguma coisa eu tenho. Não tenho. Eu achei que eu tivesse um exemplo já na mão de piscar LED usando o próprio PC, né? Em Python e coisas do gênero, mas eu acho que eu coloquei ele em outro arquivo. Ele não está aqui visível para mim. Então é isso. A aula de hoje era essa. Você pode escolher qualquer microcontrolador, qualquer microprocessador para fazer isso. Eu quero usar a própria USB. Eu aprendi como que eu ligo e desligo os pinos da USB. Lembrando que a USB ele tem 4 pinos. VCC, GND e 2 pinos de dados. 2 pinos balanceados de dados. Você pode, sim, gerenciá-lo para controlar 2 I/O ali, né? Um para entrada, um para saída, ou vice-versa. Não sei se é fácil de fazer, porque eu nunca fiz um programa usando USB dessa forma, né? Eu só uso para comunicação. Fica a dica, então, de quem quiser estudar isso aí. Perguntas? Uma atenção que eu chamo para vocês no Makefile é o seguinte. O Makefile, ele tem que ser tab aqui, ó. Não pode ser espaço aqui, ó. Tá? Professor? Para ele funcionar, ele tem essa formatação aí. Diga. Até que dia esse trabalho? Não, esse de I/O aí é até semana que vem. Mas o que vai ser o trabalho? Você vai filmar a sua implementação. Filmar a sua implementação. Se a sua implementação é no simulador, como eu fiz aqui, você vai fazer um videozinho dessa implementação. E você vai entregar um PDF de novo, só que com um link de onde eu posso ou baixar ou assistir ao vídeo. Eu vou escrever isso no Moodle, tá? Entendi. É algo bem simples. Na verdade, se você esteve na aula de hoje e copiou o que foi falado, você já tem, né? Mas, professor, eu posso fazer um Ctrl+C, Ctrl+V? Pode. Eu estou pedindo para você estudar a matéria. Se você vai estudar a matéria só replicando e já entregando e já ficando livre, é um conceito seu, né? Você que está estudando. Você que quer ser engenheiro, não eu. Eu já sou. Então, tá tudo certo. Mas aí, no caso, é só a simulação, é para filmar só no simulador, né? Se quiser, só no simulador. Quem tiver e já investiu em um laboratório, né, de engenharia em casa, pode fazer a filmagem da vida real. Ok. Professor, vai ter que fazer relatório também? Não é relatório, é só um PDF, o nome da dupla, no máximo dupla, que fez o projeto, e o link para o vídeo da dupla apresentando o projeto.
Então não tem que explicar nada. Aí não. nesse vídeo A explicação vai estar no Pode falar. vídeo. A explicação tá no vídeo. O Mas vídeo tem não que pode ser explicar mudo. Mas, tipo, Sim. tem que explicar o código em si. Sim. Você vai fazer como se você estivesse dando uma mini aula para mim do que você fez. Professor, e a questão da distância? Cada um grava um pedaço? Como é? Vocês podem concatenar o vídeo, cada um grava um pedaço e ver a melhor maneira. É pouca coisa, assim, ou os dois gravam cada um o seu vídeo, depois, ou faz individual, né? Porque é uma coisa tão simples. Quando se faz em equipe, a ideia é para facilitar a entrega, se é possível. Esse exemplo é muito simples, né? Você pode fazer individual, pode fazer em dupla, né? Eu não gosto muito do efeito mochila, que é um aluno carregando o outro, né? Então, na hora da avaliação mesmo, eu sempre pergunto para o aluno que eu acho que está na mochila. E ele vai ter que responder a explicação. É uma prova oral, digamos assim, né? Então, mas nesse caso aí não vai ter prova oral, vai ser a pessoa explicando. Ele pode estar até lendo um texto que o outro ditou. Não sei, né? Não tem muita avaliação remotamente falando, né? A não ser que seja prova oral e síncrona. É o único jeito de pegar a pessoa no pulo. Professor, Sim? Fala, Jonas. com relação ao projeto final, Sim. me surgiu uma pequena dúvida aí que o senhor mencionando esses fatos aí. Eu posso estar enviando partes do projeto antes mesmo da data para que o senhor possa fazer uma correção, me auxiliar com o que possa estar melhorando ou não? Correção eu não vou fazer. Eu vou Não fazer correção, mas me auxiliando no que comentários, é possa diferente. melhorar. Eu Isso. posso fazer comentários? Posso. Mas eu não vou fazer correção, não vou ficar lendo e vendo os defeitos. Não vai ser um TCC em que eu sou orientador, entendeu? Eu não posso corrigir o trabalho que você vai me entregar para a tua avaliação, não tem nem como. Não tem como, eu escolhi a palavra errada. Mas aí no caso, então, eu posso estar fazendo esse envio para o senhor fazer esse auxílio, né? Sim, só que dependendo da pergunta que você fizer, eu vou responder. Você que sabe, né? Porque eu tenho que ser isento. Ok. Ou eu falo, tanto faz, decide aí, boa ideia. Ok, entendi. Mais alguma? Ok, vou encerrar a gravação da aula de hoje. Passou um pouco do nosso tempo programado, mais de 15 minutos. Peço desculpa a todos aí. Interrompendo a gravação. Um abraço, vão com Deus.